Pois é. E aí, quando a gente acha que já tinha visto de tudo, a gente vê uma nova. Hoje, cara, eu quero falar sobre um caso que tem acontecido. A gente sabe que tem acontecido os overemployments. Mas hoje eu quero falar do caso que extrapolou o que a gente pode considerar o overemployment. Eu já falei várias vezes. Eu, por exemplo, já trabalhei para mais de uma empresa. Mas eu deixo sempre muito claro que eu não trabalhava full time para ambas as empresas. Era como era por contrato, eu simplesmente manejava meus horários, né? Terminava a tarefa em uma, eu ia para outra, terminava da outra, eu voltava, e aí eu ia mexendo ali. Porque nos trabalhos que eu tive, eu não era full timer, eu não tinha que trabalhar 8 horas, eu tinha que executar tarefas. No final do mês, cada tarefa logava uma quantidade de horas, no final do mês eu recebia por aquelas horas. Então, apesar de eu estar trabalhando para duas empresas, eu não considero isso muito um overemployment. É muito mais um trabalho. Eu não sei se poderia chamar de freelancer, mas acaba sendo um trabalho freelancer, porque eu estou trabalhando aqui e ali, né? Eu tenho os meus contratos, obviamente, eu recebo, tenho o meu salário, eu tenho uma quantidade de horas garantida no mês e eu vou trabalhando, né? E aí eu estava trabalhando para duas empresas. Agora, mas também já aconteceu, não vou mentir que eu já tive carteira assinada para um, fazia freela para outro, então eu já tive nessa situação também, porque, cara, a gente, principalmente quem vive em países menos desenvolvidos, igual o nosso caso aqui no Brasil, e assim, com empregos que muitas vezes não pagam um salário muito legal, a gente acaba fazendo isso porque é uma oportunidade real de você tirar, como diria meus parentes, o pé da lama, né? É a oportunidade que muitos de nós têm de crescer na vida. Só que o nosso amigo Soham Paré parece que deu uma extrapolada nisso, né? Vamos ler essa notícia aqui rapidinho. O curioso caso de Soham Paré, ou Paré, e o papel dos fundadores em múltiplos conselhos. A controvérsia surgiu quando Surajit Doshi, aí eu não vou saber, gente, pronunciar os nomes, acusou Soham Paré, um desenvolvedor baseado na Índia, de enganar e aplicar golpe em várias startups, muitas delas da prestigiosa aceleradora Y Combinator. A Y Combinator é uma aceleradora de startups muito famosa, tem várias empresas aqui dentro. Dá pra ver que tem o Airbnb, Stripe, DoorDash, o próprio Reddit tá aqui, Dropbox, então tem uma galera muito grande aqui que foi acelerada por eles. Não significa que até hoje essas empresas recebam aporte, mas são empresas que estavam aqui, e muitas dessas startups não são tão grandes, né? Você tem casos como o Airbnb e você vai ter casos, sei lá, como o Eve, que eu nem sei o que é. Você vai ter startups de todos os tamanhos. Então, por isso, talvez o processo seletivo era um pouco mais tranquilo. Certo? Qual que eu estava lendo aqui? Eu já até esqueci. Esse aqui mesmo. Uma tempestade digital varreu recentemente o Vale do Silício, desencadeada por um alerta público de Suhai Doshi, fundador da Playground AI. Sua publicação no antigo X Twitter sobre um desenvolvedor chamado Soham Paré, supostamente trabalhando para 3 ou 4 startups simultaneamente. Cara, aí que negócio, a internet é uma loucura, né? Teve informação falando que ele estava trabalhando para pode ter trabalhando para até 9 startups ao mesmo tempo. O ganho que eles estão supondo que ele teve durante esse período, assim, o salário anual seria algo em torno de $800 mil. Dividido por 12, vai dar 66.700 dólares por mês. 66.700 dólares. Dólar to Indian Rupee, né? Então 66.700. Esse cara tava ganhando 5.703.009 rúpias. Eu não sei se isso seria suficiente, por exemplo, o cara ficar milionário lá. Mas eu imagino que sim. Eu imagino que esse dinheiro daria para ele uma ótima condição financeira. E se ele tiver trabalhado 3 meses, ele ganhou aqui talvez
quase 10 milhões de rúpias. Então, assim, dependendo da situação, o cara ficou milionário no país dele, real. Tá? Pra vocês terem uma noção do impacto que isso pode ter tido na vida dele. Simultaneamente, revelou uma história complexa de fraude e desencadeou uma conversa vital sobre ética, transparência e a própria natureza do trabalho no mundo da tecnologia. Esse incidente, centrado na suposta fraude de um funcionário, contrasta facilmente com uma prática comum e aceita, fundadores executivos atuando em conselhos de diversas empresas. A análise dessas duas situações revela nuances dos limites éticos traçados no setor. Beleza, aqui começa a falar um pouco das empresas, explica por que ele tá. Um ponto em comum surgiu: Sohan era excepcionalmente hábil em conduzir o processo de contratação, frequentemente descrito como afiado e simpático, mas seu desempenho supostamente piora devido às reuniões perdidas e atrasos no trabalho, uma consequência lógica de conciliar vários cargos de tempo integral. O currículo que ele apresentou listando períodos interessantes em diversas startups de AI foi descartado pelo Sr. Doshi, que é provavelmente 90% falso. Aqui a gente tem um problemão. O escândalo evidenciou a vulnerabilidade na contratação remota e levantou sérias questões sobre a devida diligência. Então, será que o problema está no remoto ou será que o problema está nos processos seletivos? Eu estava assistindo um vídeo recentemente da Tequita e eu acho que os problemas estão nos processos seletivos. A gente pode discutir isso depois. Vamos dar uma olhadinha nesse outro texto aqui. Quem é Sohan Paek e como ele enganou o Vale do Silício, analisando os fatos. Se você acredita que o trabalho remoto se resumia apenas à flexibilidade e confiança, a história de Sohan pode mudar sua percepção. Um engenheiro nascido em Mumbai, antes aclamado como um astro da produtividade, 10x, tornou-se inesperadamente um símbolo da crise do trabalho paralelo do Vale do Silício. E parece que o currículo do cara era realmente bom. É isso que é bizarro. Durante vários meses aí, tá vendo? Não explica quantas vezes foram. Paek ocupou vários cargos de tempo integral em startups de ponta apoiadas pela Y Combinator. Cada uma acreditando que ele era o único colaborador importante até que a verdade fosse revelada. Quando o engenheiro se tornou um meme, que tem o PSA, there is a guy named Sohan Paek Ninja who works 3 to 4 startups, esse é o tweet principal do Surreio, explicando. Tem um cara chamado Sohan na Índia que trabalha para 3, 4 startups no mesmo tempo. Easy Green, ele está trabalhando para I Combinator, Green, I Combinator More. A publicação explodiu da noite por dia, gerando uma onda digital de memes, piadas e opiniões polêmicas. Logo, fundadores da Dynamo AI, Lindy, Animental e outros se apresentaram com histórias assustadoramente semelhantes. Todos haviam contratado Paek apenas para descobrir que ele estava fazendo bico no Vale com seu currículo, uma colcha de retalhos e meias verdades e alegações verídicas. Ninguém gosta de trabalhar 140 horas por semana. Paek se descreveu como um incompetente, trabalhando 140 horas semanais. Ele negou usar ferramentas de IA ou desenvolvedores júniores, afirmando que todo o código era seu. Ele começou a trabalhar em regime de meio período em 2022, antes de ferramentas de codificação de IA como GitHub Copilot se tornarem amplamente disponíveis. Encurralado por evidências crescentes, Paek finalmente quebrou o silêncio no podcast de tecnologia TBPN. Ele não negou as suas acusações, em vez disso ofereceu uma explicação sóbria. É verdade, admitiu. Não tenho orgulho do que fiz, mas sabe das circunstâncias financeiras essencialmente. Ninguém gosta de trabalhar 140 horas por semana, certo? Mas eu tive que fazer isso por necessidade. Eu estava em uma situação financeira extremamente difícil. Cara, então, tem um outro lado da história. Não sei quanto ele disse é verdade que ele tá falando, mas realmente é o que eu tô falando. Trabalhar para empresas com uma moeda mais forte é uma oportunidade, muitas vezes, única de se tirar, o pé da lama mesmo, assim. Eu acho que ele poderia ter ficado só com, de repente, 2 ou 3, ou 2 empresas, obviamente, que não comprometesse suas tarefas e ir gerenciando isso. Mas, enfim. Mais uma vez, pessoal, não estou fazendo nenhum tipo de apologia a overemployment, tá? Cada um sabe onde o seu aperta. Eu sou dessa opinião. Fumaça, espelhos múltiplos. À medida que a história se desenrola, surgiu uma imagem mais clara de como Paek conseguia manter
tantas bolas no ar ao mesmo tempo. Em seu auge, ele supostamente ganhava de 30 a 40 mil por mês. Você vê que tá bem próximo ali do que foi calculado, mantendo a ilusão de exclusividade com cada empregador. Ele chegou ao ponto de convencer as empresas que estava sediado nos Estados Unidos, chegando até mesmo a providenciar o envio de laptops para endereços dos Estados Unidos, supostamente de sua irmã. Caraca, aí o cara deu uma de doido mesmo, assim. Alguns fundadores o acusaram de encher o currículo com credenciais falsas, embora Parek afirme que ele mesmo fez o trabalho. As consequências e o acerto de contas da indústria. A resposta do Vale do Silício foi rápida e intensa. De um lado, os fundadores ficaram furiosos com a farsa, compartilhando capturas de telas de manipulação emocional e histórias de prazos perdidos. De outro, a internet coroou Parek como CEO da multitarefa, com até mesmo o fundador do LinkedIn, Reid Hoffman, participando da festa de memes. O incidente desencadeou um debate em todo o setor sobre ética no trabalho remoto, as pressões da cultura de startups e as lacunas gritantes na supervisão de equipes distribuídas. Vários fundadores admitiram que Parek arrasou nas entrevistas e ficou entre os candidatos mais bem classificados em termos de habilidades técnicas. Conor Brennan Burke, fundador da Hyperspell, ofereceu publicamente a Parek uma segunda chance, acreditando que ele definitivamente aprendeu a lição. O escândalo desencadeou debates generalizados. Então, Vale do Silício deve o quê? Tá bom, aqui eu acho que a gente já entendeu o que aconteceu. O cara pegou tantos empregos. E eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre... A gente pode falar um pouquinho aqui sobre processo seletivo, por exemplo. Recentemente, cara, teve dois estudantes da Columbia, da Universidade de Columbia, que eles foram até expulsos da faculdade porque eles desenvolveram um software que ele fica oculto na sua tela e ele tira um print da tela e aí ele vai lá e consegue resolver o problema que você tem ali de lead code, por exemplo. O nome dele é Clue. Esse projeto chama Clue. Deixa eu só abrir ele aqui. Basicamente, cara, o projeto Clue lead code. Clue, deixa eu achar aqui, ó. Inclusive é Clue. Interview Clue. Technical Interview, Search, Lead Code. Mas basicamente o que esse software faz é isso. Ele fica oculto na sua tela, ele não vai te trazer nenhum tipo de problema. E aí você vai conseguir passar, porque ele vai resolver seu problema ali rapidamente, certo? Daí, muito provavelmente o que algumas pessoas estão suspeitando, eu não vi nada a respeito disso oficialmente, mas parece que ele usou esse software para poder passar nas entrevistas. Então o cara vai afiado, o Chloe resolve os problemas de lead code para ele e ele consegue passar tecnicamente nas entrevistas. Então eu acho que muito do problema, bicho, tá no processo seletivo, tá? Eu acho que isso é geral, isso não é só no Brasil, eu acho que isso é geral, eu acho que não é só nos Estados Unidos. Existe uma demanda, né, uma necessidade deles de repente ficar cobrando ali uma alta performance na hora de querer, né, que você seja capaz de fazer alguma coisa. Exigem muitas das vezes alguns cientistas mega preparados e prontos para poder fazer alguma coisa, e chega na hora o cara vai trabalhar em tarefas muito simples, em tarefas muito mais tranquilas. Eu sou a favor assim, eu acho que a tarefa... Eu acho que quando você faz um negócio mais humano, mais focado nas skills da pessoa, mais focado na pessoa em si, eu acho que, por incrível que pareça, eu acho mais difícil desse tipo de coisa acontecer. Porque Elite Code, cara, e aí eu tô pegando especificamente, eu acho que teve outras questões ali, mas falando especificamente do Elite Code, o Elite Code pode ser treinado. O Elite Code, o cara pode passar um mês ali estudando Elite Code e de repente faz uma prova lá no Google e passa. Significa que o cara é um bom programador?
Pode ser que sim, pode ser que não. Ah, Thiago, você tá falando que o Elite Code não melhora as técnicas de algoritmo, de estrutura de dados? Não, melhora. Não é essa a questão. O cara que passar um mês estudando Elite Code, provavelmente depois no final do mês ele vai ser um programador melhor. Mas como critério de avaliação para um emprego, será se faz sentido? É aí que tá a minha pergunta, entendeu? Eu já vi isso acontecer várias vezes. Eu já tive casos de não passar em processo seletivo por causa de Elite Code. Eu não nego isso, eu não sou lá muito afiado nessa parte, e no treino também. E a vaga tinha total match comigo. Era exatamente o que eu fazia, já sei lá, anos e mais anos. E aí eu não passei porque eu não fiz Elite Code. Aí fica a pergunta, será que eu não era ideal pra vaga? Porque eu provavelmente tinha bastante experiência, né? Então essas coisas, cara, vão me pegando, vão me deixando com um pouco de dúvida sobre como o processo seletivo está sendo rodado. Hoje em dia, por exemplo, vale muito mais indicação. Vale muito mais indicação, saca? Você quer testar o cara? Bicho, manda alguma coisa pra ele fazer, um projetinho, sei lá, eu tiro uma dúvida. Porque, sinceramente, cara, hoje em dia, com inteligência artificial, essa parada do processo seletivo vai ter que ser repensada. Porque se você manda o cara fazer um teste, o cara pode usar IA para fazer o teste. Se você manda o cara fazer Elite Code, o cara pode usar um desses aí. Inclusive tem outras já aparecendo, tem o Persudo, Montando, tem outros aí que fazem a mesma coisa. Então assim, é complicado, bicho. Eu acho que a falha, sendo bem sincero, a falha pra mim, ela tá muito mais no processo seletivo de como o nosso amigo entrou para essas empresas do que nele em si. Ele tinha uma questão que ele precisava resolver, ele foi fazendo entrevista e foi passando. Talvez nem fosse a intenção dele trabalhar para esse tanto de empresa ao mesmo tempo, mas aí o cara foi vendo a facilidade em passar para as entrevistas e falou, cara, eu preciso do dinheiro. Preciso do dinheiro, é uma oportunidade de eu tirar o pé da lama, é uma oportunidade de eu ficar relativamente bem financeiramente. Eu imagino que ele ficou muito bem financeiramente, principalmente se ele for baseado na Índia. Eu imagino que esse cara deve estar assim. Cara, assim, às vezes a gente não tem tanta noção disso, mas é possível, é muito possível que esse cara tenha dinheiro que ele nunca tenha visto ou imaginado em ganhar nesse momento. Se ele tiver trabalhado 3 meses, igual eu falei, ele tem cerca de 15 milhões de rupias. Eu não sei se 15 milhões de rupias é muito dinheiro para eles lá, mas eu imagino que seja. Porque o custo de vida lá também acompanha a economia. Então, se a moeda é fraca, o custo de vida vai acompanhar um pouco aquela moeda, né? Então, assim, é um caso muito curioso, cara. Eu acho, minha opinião, que a principal culpada são as empresas. Ele fez o necessário para ele. Eu acho certo? Não acho. 9 empregos, 4 empregos, eu acho exagerado. Tem a questão da ética? Tem. Trabalhando para 4 startups do mesmo ramo. E ainda tem essa, eu costumo fazer isso. Se eu estou trabalhando num projeto que é, por exemplo, vou chutar por exemplo, é Java com Spring, que é, sei lá, uma coisa de banco, eu não vou fazer freela para outra empresa que trabalha com banco. Eu vou fazer freela num projeto de outra coisa, para não ter conflito de interesse. Para eu exatamente não pegar pedaço do que eu tô fazendo aqui e jogar aqui e tá tudo bem, eu não faço isso. Né? Eu vou pegar, beleza, aqui eu trabalho com banco, aqui eu vou trabalhar, sei lá, vou fazer um site em WordPress. Eu trabalho com WordPress e ali eu vou fazer um outro tipo de coisa. Aqui eu tô trabalhando com back-end, às vezes aqui eu pego uns freelinhas de back, de front. Tô trabalhando aqui com front-end, aí que eu pego uns freelinhas de back para poder, né, ir sempre intercalando. Eu faço coisas desse tipo. Mas aí o cara ir lá e trabalhar em 4 empresas, todas elas da mesma área relacionadas a IA, eu acho que rola assim um puta conflito de interesse. Não acho certo, eu não apoio, eu acho que o mundo ideal seria: você tem seu emprego, você ganha suficiente para você ficar tranquilo, para você, né, você estudou pra cacete, você se esforçou pra cacete, muitas vezes você passa por pressão, você tem que se manter sempre atualizado, você é um bom profissional. Cara, eu acho, a minha opinião, que o ideal é que você trabalhasse para uma empresa só e que você nessa empresa ganhasse o suficiente para lidar com a sua vida e não tivesse que ter que ficar fazendo freela ou trabalhar para 2 empresas ao mesmo tempo. Isso para mim corre muito longe do ideal, mas a vida real é a vida real.
E a vida real, muitas das vezes, a gente tem que fazer esse tipo de coisa, porque senão a gente vai passar... Eu já falei isso. Foi graças aos meus freelas e aos meus trabalhos paralelos que eu consegui construir minha casa. Não foi trabalhando no meu emprego. Se eu tivesse ficado só no meu emprego, no emprego que eu tinha na época, trabalhando para construir minha casa, pode ser até que eu construiria, mas eu ia demorar mais que o dobro do período para poder ter minha casa pronta, entendeu? Por quê? Porque empresas aqui, principalmente na cidade de Belo Horizonte, elas costumam pagar muito mal. Qual que é o mínimo que a empresa pode pagar? É R$ 1.000? Ela vai te pagar R$ 1.000. Isso é bizarro, é um negócio que eu acho muito bizarro. Aqui, é uma visão minha das empresas de Belo Horizonte. Pode ser que eu esteja enviesado. Eu entendo que tem toda uma questão de budget, eu entendo que tem toda uma questão de lucro, mas assim, cara, se você falar pra mim que as empresas não lucram muito, ainda mais se for outsourcing, né, essas consultorias que trabalham aqui, ou empresas multinacionais que tem clientes fora do Brasil, recebem dólar. Cara, esses caras... O lucro é muito grande. A operação é cara, mas o lucro é muito grande. Porque se não fosse, não tinha. Não tem como sustentar um negócio assim se você não tiver lucro. Enfim, essa é a história do Soham Parek. Eu tava com um monte de coisa programada pra próxima semana. Não vai ser tão comum eu quebrar a agenda pra poder, né, postar um vídeo assim muito em cima, porque, né, eu trabalho, eu tenho as minhas outras coisas aqui também. Eu não sou YouTube, eu tenho, né, um pouco mais de 100 inscritos ainda, o canal tá crescendo, mas eu achei essa notícia muito curiosa e eu quis falar um pouquinho dela por causa disso. Enfim, o que você acha? O que você acha da historinha do Soham Parek? Você faria o mesmo? Você trabalharia para 4 a 9 empresas, 5 empresas? Como que você agiria com isso? Você é a favor do overemployment? O que você pensa a respeito dessa ideia toda? Não esquece de deixar aqui nos comentários, não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal, cara. Tá sendo muito massa e eu vou continuar, assim, lógico, me esforçando sempre para poder trazer conteúdo aqui interessante, que tenha relação com carreira, né? Eu já percebi que coisa técnica é legal e tal, mas acho que o pessoal tá mais interessado na carreira. Deixa aí nos comentários se você quer ver alguma coisa mais técnica, se quer ver alguma coisa de Laravel, alguma coisa de PHP, que eu domino um pouquinho mais. E a gente vai trocando uma ideia. Beleza? Valeu!